Salve, salve, minhas queridas, meus queridos. Sou o professor Basílio, professor de História, e gostaria de contar uma história muito importante para vocês, a Revolução Americana, mas que a gente também pode chamar de independência das 13 colônias ou independência dos Estados Unidos da América. É um evento que acontece em 1776. Precisa decorar a data? Não! Ué, mas então por que o professor colocou aqui? Porque é importante você ter uma noção histórica. Por exemplo, saber que isso aqui está no século XVIII, o mesmo século do Iluminismo. Sabe por quê? Porque as coisas se conectam, as coisas se relacionam, as coisas têm uma relação de causalidade. É muito importante. E é importante, sabe por quê? A gente entender a processualidade, porque a independência dos Estados Unidos vai incentivar independências por toda a América, dentre elas, Brasil, em 1822. Então se liga que existe conexão, existe relação. Vamos entender esse processo, mas antes vamos entender como é que se formam aquelas colônias. Meus queridos e minhas queridas, colonização inglesa. Os Estados Unidos eram colônias da Inglaterra. É muito importante a gente pensar nisso. Por quê? A América foi colonizada primeiramente por espanhóis e portugueses. Uma colonização com objetivo comercial, buscar riquezas para levar para a Europa. Os ingleses chegaram meio que atrasados nessa brincadeira. E quando eles chegaram, as regiões mais ricas já haviam sido ocupadas. Quando eu digo rica, eu quero dizer rica para o mercado europeu. Esse conceito de riqueza é um conceito muito amplo, mas eu quero dizer riqueza para a Europa, riqueza para a burguesia europeia. Quando os ingleses chegam na América, sobrou muito pouco. Sobraram algumas colônias na América do Norte. Por que a Inglaterra demorou? Porque a Inglaterra estava cheia de problema. Demorou muito tempo para consolidar o seu Estado, o pessoal lá estava brigando internamente. E vamos lembrar, no século XVII, a Inglaterra passou por uma guerra civil. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Revolução Inglesa, procura nas nossas videoaulas. Mas então a Inglaterra estava com vários problemas e, nesse contexto de guerra civil, houve uma intensa perseguição religiosa. O rei da Inglaterra estava perseguindo protestantes, ou seja, aquelas pessoas que discordavam da sua forma de enxergar a religião. E são esses protestantes perseguidos que vão chegar na América do Norte. Então olha que interessante, os Estados Unidos da América são formados por refugiados, por pessoas que fugiram de guerras, fugiram de perseguição. E eles vão ficar lá por quase 2 séculos meio que largados. Por que largados? Primeiro, as colônias do norte estavam num clima temperado. Olha a geografia aqui, clima temperado é um clima mais frio. Já as colônias do sul da América do Norte tinham um clima mais quente, mais tropical. E se desenvolveu naquelas 13 colônias inglesas 2 formas de existência. No norte, nós vamos ter pequenas propriedades, pessoas trabalhando de forma livre para a sua própria alimentação. Ou seja, a economia era voltada para dentro, era um mercado interno. As pessoas produziam para elas próprias. Já as colônias ao sul da América do Norte tinham um clima tropical. Então lá eles produziam, não para o mercado interno, não para comer, mas produziam, por exemplo, cana-de-açúcar, açúcar que era um produto valioso para vender para a Europa. Então olha só, 2 modelos de colonização dentro das colônias inglesas. Um modelo ao norte mais ligado ao povoamento, à sobrevivência, e um modelo mais ao sul ligado à exploração, e não por acaso utilizando mão de obra de escravizados africanos. Então olha só, no norte trabalho livre, no sul escravidão. Isso é muito importante para a gente entender. Eu disse para vocês que durante quase 2 séculos, as 13 colônias ficaram ali meio largadas. E, como elas estavam então na periferia, as 13 colônias eram regiões não tão ricas quanto o Brasil, quanto o restante da América Espanhola. Elas eram meio periféricas. Então os colonos das 13 colônias inglesas estabeleceram uma intensa relação comercial. Construíram barquinhos e começaram a comprar, revender.
Enquanto isso, a Inglaterra, que passava por vários problemas, não estabeleceu uma relação colonial tão rígida. Ou seja, a Inglaterra acabou dando um espaço de autonomia para estes colonos. Vamos lembrar, por exemplo, que o colonialismo de Portugal e de Espanha era um colonialismo muito mais rígido, muito mais violento. A Inglaterra, por questões internas, acabou concedendo esse espaço de autonomia. E isso vai desenvolver principalmente as colônias do norte, as colônias inglesas do norte. Só que, em determinado momento, a Inglaterra olhou para a América do Norte e tentou estabelecer uma relação colonial mais rígida. Vamos lembrar, relação colonial é uma relação de exploração. Eu, metrópole europeia, olho para aquela colônia e não vejo aquelas pessoas com qualquer direito. Não vejo aquela região como uma região importante. Não, o único objetivo é explorar. A única relação é extrair todas as riquezas daquele território. Isso é relação colonial. Perceba, é uma relação desigual, é uma relação pautada pela violência. No século XVIII, a Inglaterra decide cobrar impostos das 13 colônias. E é imposto para tudo. Imposto para o selo de cartas, publicações, imposto sobre o chá, imposto sobre o açúcar. Ou seja, a metrópole está aumentando as suas garras, os seus controles sobre a colônia. Só que o século XVIII é o século do iluminismo. É o século das ideias de liberdade. É o momento em que a Europa está pensando em termos de liberdade. É o momento em que a burguesia na Europa está pensando que todos os indivíduos nascem livres e iguais, portanto são iguais perante a lei. Inspirados, então, pela cobrança de impostos e pelo ideário, pelas ideias iluministas, estes colonos ingleses vão se revoltar. Eles vão se revoltar contra a metrópole, em nome da liberdade. Estes colonos vão começar a ver que a Inglaterra não tem direito, a Inglaterra não tem legitimidade para cobrar esses impostos. Eles vão falar o seguinte: se não tem colono nosso no parlamento, naquele espaço legislativo que faz as leis, a Inglaterra não tem direito de cobrar impostos. Em outras palavras, os colonos estão virando para a Inglaterra e falando: vocês não têm direito sobre nós. Sabe por quê? Porque nós nascemos livres. Porque nós somos iguais perante a lei. Porque o Deus que nos criou, criou vocês também. Eles estão inspirados pelo iluminismo e eles vão propor independência. Eles vão propor romper os laços com a Europa. A Declaração de Independência dos Estados Unidos diz que todos os homens nascem livres e têm certos direitos que não podem ser retirados de forma alguma, porque são naturais. As pessoas já nasceram com esses direitos. Que direitos são esses? A vida, a liberdade, a propriedade privada, a busca da felicidade. Então, inspirados por esses direitos, os colonos ingleses vão falar: não, nós não pertencemos mais à Inglaterra. Nós vamos fundar um novo governo, um governo representativo que nós vamos escolher. Um governo nosso, um contrato que nós, colonos, vamos construir. Vamos criar uma terra de liberdade. A Inglaterra ouviu isso, deu risada, montou uma grande frota de guerra e foi tentar restaurar o seu controle. Só que os colonos venceram a Inglaterra. Os colonos lutam por anos e conseguem vencer a Inglaterra. Essas 13 colônias vão se transformar nos Estados Unidos da América. E que governo que vai se formar? Perceba a novidade. Os colonos, aqueles que para a Inglaterra não tinham valor algum, se revoltam em nome da liberdade. E constroem um governo, constroem uma república. Não mais uma monarquia, não vai ter rei, vai ter um presidente. E um presidente que será eleito pelo voto. Será uma república liberal, ou seja, baseado nas ideias das liberdades individuais. Mas aqui a gente chega numa grande contradição.
Os Estados Unidos da América nascem como uma república, baseada na ideia de liberdade. Mas esta mesma república vai sustentar a escravidão. Não, pera aí, você não deve estar entendendo. Como é que um Estado que rompe com a Inglaterra em nome da liberdade vai manter escravizados? Aqui a gente tem que entender um aspecto muito importante. A liberdade dessas pessoas é pensada em termos de propriedade privada. Então eu sou livre porque sou proprietário. Tenho um direito de ter propriedades. O escravizado, para estas pessoas, é uma propriedade. Então olha que interessante, a terra da liberdade nasce mantendo a escravidão. Para eu ser livre, outro precisa não ser livre. Perceba, é contraditório, mas é assim que acontece historicamente. A história nem sempre parece lógica ou parece muito coerente. Os seres humanos vivem as suas contradições. E para que a liberdade não seja um privilégio de poucos, vai haver muita luta ao longo da história. Então, para a gente fazer um breve resumo desta aula, estudamos a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, que vai influenciar profundamente os processos de independência por toda a América. Vou deixar vocês tirarem uma foto da lousa, um bom estudo e forte abraço!